Mas vamos então às notícias de hoje dos jogadores que foram apresentados hoje. Cuiabano e Spinelli fizeram a entrevista coletiva, ambos, e aí eu quero também o teu parecer, você estava lá, senti os dois muito descontraídos, muito leves, muito felizes de estarem no Vasco, né? E algo que me chamou bastante atenção. São dois jogadores que o Fernando Diniz não falou. O Fernando Diniz não teve ingerência nas contratações. Eles conversaram depois com o Fernando Diniz, mas foi algo disputado e brigado entre dirigentes, não houve a participação do técnico do Vasco. Eu acho que tirando até um pouco desse mito, né, Sérgio? De repente, não, é o Diniz que tem que decidir, se o Diniz vai... Hoje eu vi perguntas e pertinentes quanto a Spinelli brigar com o Brenner, que é um querido do Fernando Diniz. É um jogador indicado pelo Fernando Diniz. Foi a tua pergunta. Entendeu? Então, como é que fica isso? Né? Eu acho que esse rótulo é chato, cara. Né? Pô, não vou barrar o Brenner. Aí o Brenner começa a jogar mal. Tomara que não. Não sai do time porque o Diniz protege. Sabe? Não dá pra ter isso num clube de futebol. O cara é bom. É ruim. Não tá bem. Mas eu queria saber como é que você sentiu aí o clima pra gente ouvir aqui rapidamente o Cuiabano e o Spinelli. Quem quiser ouvir a coletiva toda, tá lá no Ave Mais, a live que nós fizemos hoje a partir de 14h lá, com toda a entrevista. Sérgio, sentiu também os gringos, e principalmente o gringo Spinelli e o Cuiabano, que não é gringo, mas estava na Europa, descontraídos, leves nesse momento? Sem dúvida, Flávio, essa foi a impressão. O termo leve encaixa bem pro Cuiabano, realmente ele estava ali rindo à toa. Vou te falar a quantidade de familiar, de amigo que estava presente no CT para poder apresentar a apresentação do Cuiabano. Na hora que finalizou os repórteres, todo mundo foi lá para fora e o Cuiabano ficou lá dentro tirando foto com os amigos, com os familiares, né, na sala de imprensa, com a camisa, com tudo. E o Spinelli parecia muito, muito empolgado. Né? Vale lembrar que ele esteve quando ele chegou ao Rio de Janeiro, ele que já teve passagem inclusive pela Europa, falou que é um grande passo da carreira, ou seja, está enxergando essa oportunidade, essa passagem pelo Vasco, pela Liga Brasileira, que é vista por muitos, né, é uma analogia que fazem muito, né, a NBA do futebol sul-americano, para esses atletas é uma grande oportunidade. Spinelli, que já tem quase 30 anos, sabe que é a grande chance que ele está tendo na carreira. Ele passou por vários clubes, não conseguiu engrenar de fato em nenhum, agora conseguiu no Del Valle corresponder com números e está tendo essa grande oportunidade. Mas são dois jogadores que, e eu vou te falar, Flávio, não só esses dois reforços, mas os anteriores, o clima no CT, o clima é sempre muito positivo, sabe? Entre os profissionais, entre o pessoal da imprensa, Claro, quando perde, principalmente em São Januário, na coletiva pós-jogo, é aquele clima mais pesado de lamentação. Mas vira a página, sempre apresentação de jogador, sempre com alta astral. E hoje não foi diferente, são dois jogadores que já se colocaram prontos, aí a gente vai falar muito sobre isso também, mas que sem dúvida nenhuma, se alguém achou que o Cuiabano estava desanimado, falaram isso, né? Ah, tá desanimado, que queria ir pro Botafogo. Olha, só faltou ele falar com todas as letras, não, nem se tivesse o Botafogo eu vinha pro Vasco, porque tá bem empolgado o Spinelli também, sem dúvida. Então vamos ouvir o Cuiabano. Primeiro a gente vai ouvir o Cuiabano, que eu acho que é legal, ele já começa esclarecendo isso, né? Porque ele é ex-jogador do Botafogo, se comentou muito de que ele só não foi pro Botafogo porque o Botafogo estava em transfer ban, que ele foi pro Vasco meio que por obrigação, porque não tinha outra. E a primeira pergunta feita logo, por que ele aceitou a proposta e o projeto de vir pro Vasco? E ele responde aqui no News. O que me fez vir para o Brasil novamente, voltar para o Vasco, foi o projeto que apresentaram para mim. Eu e minha família ficamos muito contentes com o projeto. E a gente pensou bem e a gente pensou que era o melhor momento a voltar ao Brasil agora. Eu cheguei no meio da temporada lá, ia ser um pouco difícil jogar lá no Nottingham Forest, então eu acho que esse foi um momento essencial para a minha volta para o Vasco. Estou muito feliz aqui no Vasco. Ele falou muito sobre essa situação do Botafogo, foi muito anormal, gente. Ex-jogador do Botafogo vai dar uma declaração, não, mas eu prefiro o Vasco ao Botafogo, aí já vira logo já vira manchete. Mas acho que essa declaração que ele vai dar agora é a mais importante de todas. Porque aceitar projeto, ele aceita projeto. Mas também desde que o projeto seja ofertado, porque se falou de Cruzeiro,
se falou de Botafogo, e ele deixou bastante claro nessa resposta. Ele só recebeu uma proposta, do Vasco. Vamos ouvir o Cuiabano falando sobre isso. O que fez ele escolher o Vasco foi a única proposta oficial aqui do Brasil. Teve especulação, sim, mas a proposta oficial mesmo foi a do Vasco. E o projeto que eles apresentaram para mim, eu fiquei muito feliz. E foi eu e minha família que decidimos voltar. Principalmente eu fiquei muito ansioso para estar aqui, porque não foi fácil, foi um pouco difícil. Foi negociação de 3 semanas, foi muito difícil. Então, agradecer o esforço da Ademar, do staff, que fez eu estar aqui. Somente agradeço a você, o staff do Vasco, e estou muito feliz pelo esse projeto, e tomara que seja um ano de conquista para a gente. Só por curiosidade, Sérgio, ele olhava ali para a direita porque ali estava o Admar Lopes, não é isso? Exato, Me pareceu claro dele estar agradecendo ao esforço, quando ele fala do staff do Vasco, a liderança do Admar Lopes. Então eu acho que esclarece. Ele veio para o Vasco porque foi a proposta feita, uma proposta boa, um clube que durante 3 semanas batalhou pelo concurso dele. Se ele recebesse uma proposta do Botafogo, será que ele pesaria? Pô, amigo, se eu tivesse... meu pai fosse mulher, eu tinha 2 mães, porra. Não dá pra gente entender isso, né? E Flávio, é uma coisa meio doida. Não dá pra gente pensar dessa forma. Não aconteceu, pintou o Vasco, ele adorou o projeto. O Admar passou um projeto interessante, claro, ele falou com o presidente. Eu soube que ele falou muito com o Felipe, que foi um jogador da posição dele. Então eu acho que é isso, cara. Deu match, né, Sérgio? E Flávio, chama muita atenção, né, essa questão dele deixar claro que foi a única proposta, porque chega a ser gritante a diferença. Até pouco tempo, nossos diretores de futebol eram chamados de tartaruga, porque o Vasco demora, o Vasco não se movimenta no mercado, o Vasco deixa tudo para cima da hora. A gente já teve janela aí, o próprio caso do Verratti, que chegou aos 45 do segundo tempo, que o Vasco demorava para poder ter atitude no mercado. E a gente está vivendo um momento em que um jogador super interessante, né, super bem quisto no futebol brasileiro como o Cuiabano, o Vasco foi o único que chegou lá e fez acontecer. O Inestrosa, o Vasco deu um chapéu no Boca, um clube gigantesco, e trouxe porque demonstrou mais interesse, foi mais rápido, né? Todo mundo lá dizendo que enquanto arrastou muito com o Boca, o Vasco chegou em 3 dias e fechou, sabe? Eu acho que isso mostra como a gestão capitaneada pelo Admar e toda a comissão vem tratando com assertividade nessa janela. Eu acho que é muito importante a gente citar que o Cuiabano é um jogador muito jovem, cara. Ele tem 23 anos de idade apenas. Foi até uma pergunta que o Sérgio também fez a ele sobre o que vai ser feito da vida, porque ele foi para a Inglaterra 2 vezes e voltou 2 vezes. É de pensar, se estabelecer aqui. Eu acho que ele é um lateral de muita força, é um lateral de muita capacidade. Acho que ele vai ter uma disputa boa com o Lucas Piton. Aliás, eu estou esperando amanhã um jogo muito bom do Piton, porque eu acho que vai começar a ter pressão em quem joga para jogar mais. Porque os caras estão vendo, os caras estão olhando, sabe? Ele respondeu sobre isso na coletiva, de que vai ter respeito, ele já jogou contra o Piton, aquele papo de Cerca Lourenço, mas ele quer comer o bife. Ele quer estar como titular do Vasco. E acho que é um caminho normal, até porque o Piton é um jogador que tem oscilado demais. Agora, tem um desafio para os dois, e para o Cuiabano talvez até ainda mais, que é jogar com o Fernando Diniz, que é um treinador diferente, é um treinador que tem modelos de jogo diferentes, que os jogadores precisam se adaptar. Ele ali atrás, então, tem que sair tocando, não pode errar passe, não pode entregar rapadura, vai ter que ter um treino muito forte, apesar de que no Botafogo ele fazia isso, com certeza na Inglaterra. Não é uma novidade, mas isso é algo que o mundo faz. Estava vendo o jogo do Bournemouth hoje na Premier League contra o Everton, jogo em que o Ryan brilhou mais uma vez, a gente vai falar já sobre isso. E o jogo foi esse. Ninguém sai mais com chutão. É todo mundo saindo de trás, por pior que seja um jogador. Tem um jogador do Everton que foi expulso, tinha 1,92 m. O cara era horroroso. Mas ele era o cara que pegava a bola do goleiro para sair jogando. Então não é também uma grande novidade no mundo. Os jogadores estão acostumados. E o Cuiabano falou sobre isso, do ânimo de ser treinado pelo Fernando Diniz e se adaptar ao estilo dele. Fala aí, Cuiabano. Então, depende do professor Diniz, passar a opção tática que ele tem, e o dia a dia, né? Ir treinando, se adaptando, o estilo de jogo do professor.
Eu sei que vai ser algo novo para mim, que eu acho que também eu posso melhorar muito, muito. Eu posso evoluir também como um atleta, e isso dia a dia, espero cada vez mais melhorando com o professor, que ele possa me ajudar muito. Eu tenho certeza que ele vai me ajudar muito, e estou aqui para aprender também, para escutar ele, para evoluir. É isso, o cuiabano que está inscrito, e é bom que a gente esclareça, porque já, inclusive, vai estar nas nossas redes sociais, e a gente vai falar sobre o jogo de amanhã. A lista já está definida, e o cuiabano não vai para o jogo de amanhã. Por que razão, Sérgio? Qual foi a explicação dada? Então, mesmo já constando no bid, já está regularizado, tudo pronto para que ele vá para o jogo, ele foi poupado por controle de carga, uma decisão da comissão técnica e dos fisiologistas, né? Ele chegou, fez poucos treinamentos com o time, acharam melhor que segurassem o jogador, preparassem provavelmente para sábado, então ele, mesmo regularizado, ele não vai para o jogo por isso, fisicamente, para não correr nenhum tipo de risco e queimar a largada, né? Então amanhã ele está fora, mas ele está inscrito e poderá, inclusive, jogar sábado contra o Volta Redonda, estar à disposição. Vai ter aí mais uns 2, 3 dias de treino. Vamos falar agora sobre Thor, ou seria He-Man. Qual é o super-herói favorito de Claudio Spinelli? Claudio Spinelli, que hoje, inclusive, confirmou, ele ficou até surpreso, viu, Spinelli? A gente sabe de coisas, confirmou que a esposa dele foi fundamental. Ele até disse assim, eu não sei de onde que surgiu isso, como é que isso mais confirmou, vai ser papai em maio, a esposa está grávida, e dentre ir para o Clube do Remo, em Belém, e vir para o Vasco, no Rio, apesar da proposta do Clube do Remo ter sido melhor que a do Vasco, inclusive, o Spinelli preferiu, por pedido de sua esposa, vir para o Rio de Janeiro e jogar no Vasco da Gama. E já senti que o gringo, só dia São Januário e domingo, já falou que São Januário é maravilhoso, que adora a torcida. Assim, esse cara tem tudo para ou ser um ídolo ou ser um fracasso total, né? Porque ele me parece assim o extremo de tudo, cara. Porque ele é entrão, ele fala mesmo. É um cara carismático, né, Sérgio Quinte? Passou isso aí para vocês também? É um cara assim que você vê que tá sempre sorrindo, tá sempre meio que sacanagem. Quando falaram o negócio do He-Man lá, ele olhou pro Cuiabano, os dois já meio que deram uma risada. Me parece ser um cara assim... E tá vivendo um momento, como você disse, né, cara? Rodou o mundo, 29 anos, é a chance da vida dele, né? E dá para sentir que ele ainda tá um pouquinho encabulado, ele fica um pouco constrangido, fica um pouquinho assim, precisa se soltar, o que é normal, né? Um país novo, chegando agora, Claro. Primeiro contato com a língua, enfim. Mas, como a gente falou, tá muito empolgado e... Tá louco, né? Tá louco pra entrar em campo, pra poder ajudar o Vasco. Falou isso na coletiva, a empolgação de estar chegando ao clube. E tomara, né? A gente falava tanto em relação ao Germancano, em relação ao Verratti, ele foi perguntado sobre isso também. Jogadores que chegaram, mas chegaram uma idade um pouco mais avançada, né? A gente falou, poxa, por que o Verratti não chegou com menos de 30? Tá aí, o Spinelli tá chegando beirando aos 30, então se render o que o Verratti rendeu até os 35, eu acho que a gente vai ter bons anos aí, né? Vamos começar sobre um tema que eu já sabia, a gente já sabia. Quem acompanhou o Claudio Spinelli, inclusive jogando contra o Vasco aqui, sabia que ele vestia a camisa 77 no Independente Del Valle, onde ele foi o 4º artilheiro do mundo argentino, atrás de Messi, Julián Álvares, Lautaro Martínez e ele. E ele fez um gol a mais que o Pablo Verratti, fez 28 em 52 jogos. E ele falou, porque foi inevitável, o Ryan saiu do Vasco, menino que brilhou, principal destaque da temporada 2025, vestindo a 77. Como é que é jogar com a camisa 77, abraçar, e ele fala de uma relação próxima com o número 7. Vamos ouvir Claudio Spinelli. Ojalá pueda ser la temporada de Ryan. A mí me gusta mucho el número 7, y entonces en el club pasado usé la 77 y acá casi sin preguntarme me dijeron el 77 está libre, y fue sin dudar que elegí este número, y bueno, ojalá que venga con muchos goles. E é inevitável que a pergunta fosse feita. O Vasco vem com 2 argentinos nos últimos 5 anos, praticamente, que se tornaram artilheiraços. O Germancano, quando veio para o Vasco, ele chegou a ser o 2º artilheiro estrangeiro da história do Vasco.
viveu momentos difíceis aqui, porque o Vasco estava numa draga danada, e veio em meados de julho de 2023 Pablo Verratti, que acabou se tornando uma grande referência. Então foram dois grandes argentinos que passaram pelo Vasco, o Cano mais Flávio, baixo do que o forçar Verratti, mas... Se forçar um pouquinho, dá até para falar do Maxi Lopes também, né? Não teve tão, mas foi um jogador importantíssimo, né? Mais um centroavante argentino, né? Verdade, são 3 argentinos aí. O Maxi Lopes jogou pouco no Vasco, mas deixou uma marca, tem muito torcedor que gosta. O Germancano, eu, por exemplo, acho que foi um jogador que conseguiu fazer algo inacreditável com um dos times mais medíocres da história do Vasco, mas ficou muito marcado pelo pênalti que perdeu contra o Inter, pelo pênalti que perdeu contra o Guarani em Campinas, né? Enfim, pelo gol que perdeu contra o Flamengo, enfim, teve muita coisa também em cima do Germancano, mas acho que sempre foi um profissional muito correto e que o Vasco, por não ter competência, não conseguiu segurá-lo, e aí ele foi ao Fluminense e ganhou tudo no Fluminense. E o Verratti saiu um pouquinho apagado, mas foi muito, muito importante nesses 2 anos e meio de Vasco. E não tem como não perguntar isso ao Claudio Spinelli, essa comparação, né, de poder jogar depois de 2, vamos colocar aí 3 dinastias de argentinos vindo para o Vasco fazendo gols, e ele falou que inclusive conversou com o Pablo Verratti antes de vir para a Colina. Sí, hablé un poco con Vegetti antes de venir acá y bueno, me dijo lo que era el club, lo importante y lo grande que es este equipo. Y bueno, vengo con muchas ganas y ojalá que pueda lograr lo que lograron, bueno, Cano también, Vegetti. Sé que la torcida tiene muchas expectativas y bueno, yo también, pero lo que sé que está en mis manos, que voy a trabajar mucho para lograr um pouco de todo o que eles lograram. Ele falou que a Liga Brasileira é a liga mais importante do mundo, ficou muito, muito impressionado com São Januário, né, com o clima, que ele jogou contra aqui, naquele jogo que o Vasco empatou, mas vendo a favor ficou muito impressionado. Está pronto para jogar, brigar pela vaga com o Brenner, mas acha que o importante é ajudar a equipe do jeito que for, e o protagonismo vai vir com o trabalho. E deixou bastante claro que é mais um vascaíno que chega para ajudar muito o clube. Agora, a pergunta que todo mundo quer saber, né? Eu não sou muito favorável a isso não, mas vamos embora. Porque perguntaram a ele, né? Porque ele no Equador, eu disse isso aqui, ele era o Thor. Eu cheguei a perguntar a cronistas equatorianos, ele era o Thor. E a pergunta foi clara, o que ele achava de ser comparado ao He-Man, né? O paizão lá do Gato Guerreiro. Vamos ouvir a resposta do Claudio Spinelli sobre essa brincadeira. Sí, me lo tomo con diversión, con alegría. ¿Cómo es? ¿Cómo? He-Man. Ah, sí. Nada, tengo muchos apodos, no sé cómo se fala en portugués, apellidos. En todo el mundo me han dicho de todo, pero no, está bien. En el club pasado me decían Thor, pero bueno, He-Man y Thor estão parecidos. Né? Vocês que gostam, você, Sérgio, você, Igor, que gosta, se quiser pegar aí uma foto do Thor, uma foto do He-Man e fazer uma montagenzinha para ver quem é que parece mais com o Spinelli, mas ele no Equador era o Thor, né? Thor é um super-herói mítico, né? Da dinastia lá, da época de Superman, de Batman, dos heróis mais antigos, né? E estão lá juntos, lá, Liga da Justiça. O He-Man é mais, né? A molecada, não tão molecada, mas, né? Tinha lá o He-Man, o Gato Guerreiro, a She-Ra. Eu vi muito quando era mais novinho, via muito o He-Man. Mas legal que ele levou na esportiva, né, Sérgio Kind? Ele disse que gosta da diversão, que leva de boa e que tinha muitos apelidos no Equador. E aí, meu parceiro? Gostou desse corte? Então se liga nesses aqui que eu tenho certeza que você também vai se amarrar. O like eu sei que você já deixou. Então agora se inscreve aqui no canal AV+, que é o canal oficial de cortes da plataforma Atenção Vascaínos.